Olá, alunos do terceiro ano, CAUNI, tá? Tópicos especiais em matemática. O que a gente vem estudando aí já tem um tempo? Geometria analítica. E nas aulas anteriores, falávamos, tá? Falávamos de posições relativas, lá no subtópico circunferência. Professor, acabou? Tem mais uma aula que eu vou postar esta semana, uma aula extra, tá, de reposição, que vai tratar das posições relativas entre duas circunferências. Tá bom? Mas nesta aula de hoje, nós vamos começar a falar do subtópico cônicas. Tá? Cônicas. É um conjunto formado por algumas figuras geométricas, das quais a elipse faz parte. Tá bom? Então, o foco da aula de hoje na geometria analítica é falar desta importante figura, a elipse. Eu sou o professor Lourdes Wagner e eu vou conduzi-los nesse trabalho. Eu convido a todos a participar com atenção. Dúvidas? Coloque no chat, coloque nos fóruns, tá? Estou à disposição para poder atendê-los. Tá bom? Então vamos lá, nesse trabalho. 1, 2, 3 e já! Vamos imaginar o seguinte, esta técnica que eu vou falar aqui, para poder trazer o assunto, é conhecido como método do jardineiro. Então tem lá um jardim plano, vamos dizer assim, uma superfície plana. Aí eu vou fixar dois pontos, F1 e F2. Aí, na sequência, coloco um prego no ponto F2, coloco um prego no ponto F1. Certo? Aí eu vou tomar aqui, vamos dizer assim, um barbante, cujo comprimento é igual a 2A. Por que não simplesmente A? Por motivos que mais na frente vão ficar mais claros, facilitar os cálculos, eu vou colocar 2A. Não é difícil não. É só você imaginar que a metade desse barbante é A e a outra metade é A. Tá bom? Então, neste momento, eu tenho os seguintes elementos. 2 pontos distintos, tá? E um segmento de comprimento 2A, que eu estou chamando aqui carinhosamente de um barbante, para você ter uma visualização concreta disso. Professor, o tamanho do barbante, ele é assim, arbitrário? Pode ser de qualquer tamanho? Resposta, não. Observe o seguinte, olha para essa linha azul aqui, ó, que é a distância entre os pontos F1 e F2. Eu vou querer, tá, que o segmento verde seja maior que o segmento azul. Isto é, 2A tem que ser maior que o segmento F1, F2. Tá bom? Essa que é a condição. O barbante, ele vai ter que ser maior que a distância entre os pregos. Ok? Como isso aqui é um barbante, né? Então é uma coisa maleável. Eu vou pegar essa ponta do barbante, pá, pregar aqui. A outra ponta, pá, vou fixar aqui. Aí ele ficou assim, meio bambo. Aí eu venho com um lápis, tá? Lembra que a gente está sobre uma superfície plana. Eu vou vir com um lápis, aí com o lápis eu vou chegar aqui nessa extremidade do barbante e vou esticar, tá? Aí o barbante ficou assim, esticado. Agora que ele está esticado, com o lápis perpendicular à superfície plana, onde tudo aí se encontra, eu vou fazer um giro. Tá bom? Tá vendo o giro aí embaixo? Aí eu vou girar. No que eu girar este lápis sobre a superfície plana, vai aparecer esta linha azul. Esta linha azul eu vou chamar de elipse. Você pode ver isso aí fácil na internet, vai lá no Google e digite elipse, método do jardineiro. Aí você vai ver essa construção, tá? Isso é bem tranquilo de fazer, isso é uma coisa simples, ok? Então vamos avançar nesse pensamento. Me acompanhe. Agora eu me livrei dos pregos, me livrei do lápis e eu vou trabalhar com os elementos da elipse, tá? Para a gente chegar nos resultados que precisamos para poder fazer os exercícios. Lembre-se, tudo começou com o ponto F1 e o ponto F2, tá? Eles são chamados de focos da elipse. A elipse aqui neste momento é esta linha azul. E nesta linha azul, vamos olhar para este ponto aqui. Eu
Eu vou chamar de P. Uma coisa óbvia que eu posso falar deste ponto é que se você tomar essa distância do ponto P até o foco F1 e somar com a distância do mesmo ponto P até o foco F2, é essa linha verde aqui. Ó. Ela só está dobrada, né? É a mesma linha verde. Vamos escrever isso? P F1 mais P F2 é igual a 2A. Tá? 2A. É igual ao comprimento do barbante. Tá bom? Foi como nós começamos a contar essa história. Agora, isso não vale só para o ponto P neste lugar aqui, não. Isso vale para qualquer ponto da elipse. Se eu tiver aqui, tá vendo o ponteiro? Vou pegar essa distância, mas essa distância tem que ser igual a 2A. Isso é válido para todo ponto P da elipse. Então, agora, nesse momento, nós podemos dar uma definição para a elipse. Definição formal para a elipse. Que é assim, ó. Só vou dizer. Uma vez fixados dois pontos F1 e F2. Uma vez fixado um segmento de medida 2A, tal que esse 2A é maior que a distância entre os pontos F1 e F2. O que é a elipse? É o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem esta igualdade. A distância de P até F1, mas a distância de P até F2 é constante e é igual a 2A. Bom? Mas continuemos, tá? Vamos lá, vamos para frente. Vamos trazer mais elementos para o nosso estudo. Ok? Agora eu me livrei daquele barbante e vou trazer aqui uma nomenclatura bem importante, tá? Veja só que eu vou pegar agora esse segmento A1, A2. É um segmento que tem extremidades na elipse e que contém os focos. Um segmento, ou melhor dizendo, o segmento que tem extremidades na elipse e que contém os focos, ele é chamado de eixo maior. Tá? E o segmento com extremidade nos focos é chamado de eixo focal. O eixo maior contém o eixo focal. Tá tudo desenhado aí, tá tudo claro. Ok? Então, o meu objetivo agora é mostrar para você que o eixo maior, tá? Ele tem medida igual a 2A, que é exatamente o tamanho dessa linha verde. Estou afirmando o seguinte, que A1, A2 é igual a esta linha verde. Vamos dizer assim, é a mesma medida, ok? Para tanto, eu vou fragmentar o eixo maior em 3 pedaços. Esse pedaço aqui do meio, vamos chamar de M. Tá? É bem visual que este pedaço aqui e este pedaço, que eu estou destacando neste momento, eles têm a mesma medida. E eu vou chamar de N. Tá? Eu vou chamar de N. Ok? Vou fazer o seguinte. Vou trazer esse ponto P até aqui. Porque, em tese, esse ponto P é um ponto qualquer da elipse. Ele pode estar aqui. Vamos fazer isso? Aí, essa linha verde, ó, olha o que ela vai se transformar. 1, 2, 3, veja. Isso aqui. Tá? Aí, eu vou usar esta propriedade, que vale para todos os pontos da elipse, quando o ponto estiver aqui. O que essa propriedade fala? Ela fala que se eu venho do ponto P até o foco F1, somo esta medida, tá? O mesmo ponto P até o foco F2, isso tem que ser igual a 2A. Do P até o F1, isso aqui. Do P até o F2, é isso aqui, tá? Esse pedaço aqui é igual a esse, ó. Mas vamos escrever isso, para ficar bem claro para você. De P até F1, é N mais N. De P até F2, é N. Aí, na hora que eu juntar, vou ficar com M mais 2N igual a 2A. Mas M mais 2N é exatamente o eixo maior. Tá? Então, PF1 mais PF2 é igual à medida do eixo maior. É isso que eu estou mostrando para você. Tá?
Então, nesse momento, nós podemos falar da propriedade dos pontos da elipse desta forma. Qualquer que seja o ponto da elipse, a distância dele até um foco, mas a distância dele até outro foco é igual. Aí eu não preciso mais falar 2A. Eu posso falar o quê? É igual à medida do eixo maior. Ok? Então, vamos caminhar. Tá? Tirei aí o ponto P. O que mais que eu posso tirar? Tirar nada, eu vou colocar. Agora eu vou colocar aqui, ó, para você ver esse retângulo. Esse retângulo ele circunscreve a elipse, tá? E eu vou dizer então que este lado do retângulo, que é igual ao eixo maior, né? Este lado do retângulo aqui, tá vendo o ponteiro? É igual ao eixo maior, 2A. Tá bom? Por isso que nós mostramos, né? O eixo maior é igual a 2A. Ok? Aí eu dei uma boa limpada nas coisas, tá bom? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos dar nome também para este outro lado deste retângulo que circunscreve a elipse, tá? Vamos chamar de 2B. 2B. Bom? Para ficar até, vamos dizer assim, alinhado com esse, né? Que a gente usou 2A, vamos chamar esse aqui de 2B. Ok? Continuemos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um eixo perpendicular ao eixo maior, que eu vou chamar, evidentemente, de eixo menor. Eixo maior é aquele que contém os focos. E aquele que é perpendicular a ele é chamado de eixo menor. Então, nós temos esses dois eixos aí, tá? Que são ortogonais. Tá bom? Continuemos. Olha só, olha só. Se eu chamei isso aqui tudo de 2B, é óbvio que só essa metade aqui é igual a B. Tá? Só essa metade aqui é igual a B. Aí eu vou chamar esse pedacinho de C, e claramente esse outro pedacinho também ele é igual a C, porque nós temos uma simetria. E aqui eu vou chamar de centro da minha elipse, que é onde os dois eixos se intersectam. Então, do centro até um foco, tem a mesma medida do centro até o outro foco, e eu estou dizendo que é C. Tá? Ok? Agora veja o que... Vou pegar aqui o segmento que vai aqui deste vértice, tá? Até o foco F1. E a mesma coisa deste vértice até o foco F2. Bom? Aqui é B, aqui é C, e esse aqui, hein? Será que eu vou criar aqui uma nova letra? Vamos raciocinar? Vamos pensar? Colocar as engrenagens do cérebro para funcionar? Tá? Porque esse cara aqui, este ponto onde está o meu ponteiro, é um ponto da elipse. E eu sei que a distância de um ponto qualquer da elipse até um foco, mais a distância desse mesmo ponto até o outro foco, é igual a 2A, que é o eixo maior. Mas veja bem, então isso mais isso tem que ser 2A. Como esses dois triângulos são congruentes, este segmento azul é igual a esse. Então tem que ser A para cá e A para cá. Por isso, então, eu escrevo desta maneira. Tá? Eu escrevo desta maneira. Ok? Aí eu vou destacar esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Tá? E esse triângulo retângulo contém, assim, elementos importantíssimos da minha elipse. Ele contém o semi, quer dizer metade, né? O semi-eixo menor. Ele contém o semi-eixo maior, tá? E ele contém o semi-eixo focal. Aí eu tenho, pelo teorema de Pitágoras, que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Este é o ABC da elipse, tá? Professor, você falou muita coisa e o sujeito está perdido. Mas a gente pode enxugar. Nesse momento, nós temos essas duas relações. E o que eu fiz foi te conduzir até essas duas relações. É isso que eu quero mostrar para você. E eu vou dar nome para elas. Tá? Esta primeira, eu vou chamar de propriedade dos pontos da elipse. Todos os pontos da elipse obedecem a esta relação. Então, se no exercício eu tiver que trabalhar com o ponto da elipse, eu vou dizer que a distância desse ponto até um foco, mas a distância deste ponto até o outro foco é igual a 2A.
O que é 2A? É o eixo maior. É o eixo maior. Guarde isso. Agora vamos falar dessa? Tá? Essa é a propriedade dos elementos da elipse. Porque trabalha com o semi-eixo menor, o semi-eixo focal e o semi-eixo maior. Tá? É o ABC da elipse. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Com essas duas relações, a gente consegue fazer algumas coisas bem importantes na elipse. Mas o negócio não é decorar isso, tá? Eu te conduzi no raciocínio até aqui, para você entender de onde vieram essas duas propriedades. Imagina se eu começasse a aula daqui, ia ficar uma coisa meio mística. Da onde veio isso? Tá? Mas agora, é na prática dos exercícios, é que você vai começar a ter uma compreensão maior. Tá? Só teoria, ela não resolve. Isso é que a pessoa seja assim, bem capacitada mesmo. Tá? Ela acompanha a teoria e faz qualquer exercício. Mas na média não é assim que acontece. Então agora eu vou convidá-los para uma parte bem importante. Matemática rima com prática. Tá? Então nós vamos praticar, resolver exercícios para poder compreender as coisas. Vamos lá? Aonde estamos? No nosso livro didático. Tá? É o 3, né? Terceiro ano. Aí ele tem alguns fascículos, parte 2. E lá, na parte 2, é a página 232. Exercícios propostos, vamos começar com 2. Tá? Que é um exercício tranquilo. É o ideal para ser o primeiro. Didaticamente, psicologicamente, o aluno se sente bem com esse exercício. Diz assim: a primeira lei de Kepler estabelece que qualquer planeta do sistema solar descreve uma trajetória elíptica em torno do Sol, estando este em um dos focos da elipse. Então, por exemplo, o nosso glorioso planeta Terra. A órbita dele em torno do Sol não é uma circunferência, é uma elipse, tá? Onde o Sol está em um dos focos. Esse é o grande resultado que Kepler, um dos resultados que Kepler trouxe. É a primeira lei de Kepler, tá? Que diz assim como são as órbitas dos planetas. Ok? Aqui uma importante aplicação do estudo das elipses. Sabendo que a maior e a menor distância da Terra ao Sol, aí dá esses números aqui, né? 1,53 vezes 10 à oitava quilômetros e 1,47 vezes 10 à oitava quilômetros, aproximadamente. Tá? Então veja só, suponha que aqui seja a Terra. Quando a Terra estiver aqui, nessa extremidade, neste ponto A1 do eixo maior, esse lugar aqui é a menor distância em relação ao Sol. Quando estiver aqui, é a maior distância em relação ao Sol. Tá? Isso aí é intuitivo, tá? Podemos provar isso, mas isso é intuitivo. Então, está falando desse segmento, a menor distância da Terra ao Sol, e desse segmento, a maior distância da Terra até o Sol. Isso é dado no exercício. E uma vez dado isso, o que ele quer? A medida do eixo maior, A1, A2. E a distância focal, F1, F2. Tá? É isso que ele quer saber. Olha, nós vamos usar aqui, ao longo dessas aulas, uma coisa padrão. O eixo maior sempre será chamado de A1, A2. Às vezes, dependendo, tá? O A1 pode estar aqui ou pode estar aqui, isso não faz diferença. Isso não faz diferença. Aqui eu coloquei conforme está no livro. A1, A2 é o que eu vou usar para representar o eixo maior. O eixo maior é aquele que contém o eixo focal. E o eixo menor, que é o outro, é B1, B2. Ok? Tá bom? Primeira coisa que vai ser feita, então, para a gente chegar no nosso objetivo. Veja lá. Então, veja assim o que farei, tá? Se eu pegar a maior distância da Terra ao Sol, que foi dado, que é isso aqui, e somar com a menor distância da Terra ao Sol, que também foi dado, que é isso aqui, a soma desses dois segmentos, né? Olha aqui no meu ponteiro. Isso mais isso é o eixo maior. Tá? Então, tranquilo encontrar o eixo maior. Aqui eu coloco os valores que ele me
deu. Ambos estão em notação científica e essa parte da potência de 10 é igual. Então é só somar 1,53 mais 1,47, que vai dar 3. Conserva essa parte da potência de 10, 3 vezes 10 à oitava quilômetros. Então achar aqui o eixo maior foi coisa muito simples, tá? É só somar esses dois dados aqui que ele me deu e a explicação é singela. Tá bom? Então, aí eu até trouxe para cá, para o desenho, tá? A medida do eixo maior, 3 vezes 10 à oitava. E agora vamos para frente, tá? Apaguei aí essas contas, que não preciso mais delas. Eu quero o quê? Agora a distância focal, tá bom? Para fazer isso, tá? Eu vou destacar ela aqui no desenho, ó. Essa linha vermelha, que é a distância focal. Aí eu vou fazer dois registros. De acordo com o exercício, isso aqui é 1,47 vezes 10 à oitava, que é a menor distância da Terra ao Sol. Mas esse segmento aqui é o mesmo desse. Tá? Eu já comentei isso antes. É o mesmo. Então veja bem. Para calcular esta linha vermelha, que é a distância focal, é só eu pegar isso aqui tudo, 3 vezes 10 à oitava, e subtrair desses dois. Tá? Então, escreva aqui, ó, F1, F2, que é a distância focal, é 3 vezes 10 à oitava, que é o eixo maior, menos esses dois pedaços, que está escrito aqui. Tá? Faça essa conta, tá? 2 vezes 1,47, 2,94. Aí vai ficar 3 vezes 10 à oitava, menos 2,94 vezes 10 à oitava. Subtraio 3 desse 2,94, conservando a potência de 10, e chego nessa expressão. Só que a resposta não está assim. A resposta está em notação científica. Para escrever em notação científica, essa vírgula vai ter que caminhar 2 casas para frente. Mas se ela fizer isso, eu vou estar aumentando o meu número. Para manter o equilíbrio, eu vou ter que diminuir o expoente. Se eu aumento de cá, eu tenho que diminuir de lá. Para ter um equilíbrio e representar a mesma coisa. Então, 2 casas para frente, 2 unidades a menos no expoente. Por isso que eu vou escrever assim. Tá? 6 vezes 10 à sexta é a distância focal. Isto feito, circula a resposta, concluiu o exercício e estamos aptos para ir para frente. Vamos caminhar? Agora eu vou falar do exercício número 1. Olha que eu fiz até uma inversão aí na ordem, né? Era mais natural ter começado pelo exercício 1. Mas o exercício 1, ele é um pouco mais assim, vamos dizer, intenso, tem mais coisas, tá? O 2 é mais fácil, por isso que comecei pelo 2, psicologicamente é melhor. Mas agora o exercício 1 é um exercício mais robusto, ele tem mais coisas, ele pede mais elementos, nós vamos trabalhar basicamente com tudo que nós aprendemos até o momento. Então acompanha, porque trata-se de um exercício da mais extrema importância, ok? Então veja bem. O enunciado é simples. O gráfico abaixo representa uma elipse. Aí ele usou essa letra aqui bonita, tá? Esse E estilizado de focos F1 e F2. O interessante é que essa elipse está num plano cartesiano. Os focos são dados com as suas coordenadas. Isso não tinha aparecido no exercício anterior. Então, estamos verdadeiramente agora diante de um problema dentro da geometria analítica, dentro do cenário da geometria analítica, que é o plano cartesiano. Observe também que, além dos focos F1 e F2, que ele me deu, ele também me deu esse ponto vermelho, ó, que é um ponto da minha elipse, de coordenadas 1 e 2. Então, o que eu tenho aqui como dados? Eu tenho um foco com as suas coordenadas, o outro foco com as suas coordenadas e um ponto da elipse. Ok? Importante isso, saber o que a gente tem. E uma vez sabendo o que a gente tem, o que a gente quer? Na letra A gente quer a medida do eixo maior. É isso aqui, ó. Olha o meu ponteiro, tá? É o segmento
com extremidades na elipse que contém os focos. Bom? Só como é que você vai fazer isso? Olha só. Se eu vier aqui do ponto P que ele me deu, até o foco F1, aqui de roxo, tá? Do ponto P até o foco F2, também de roxo, a soma desses dois segmentos é constante. E sempre será igual ao eixo maior. Essa é a propriedade dos pontos da elipse, tá? É uma das duas coisas fundamentais no estudo da elipse. Naquele estudo teórico que eu fiz, tem duas coisas que são fundamentais. Uma delas é essa. Aí eu vou registrar aqui, ó, propriedade dos pontos da elipse, que diz que qualquer que seja o ponto da elipse, a distância desse ponto até um foco, mais a distância desse mesmo ponto até o outro foco, é igual à medida do eixo maior da elipse, que lá na teoria nós chamamos de 2A. Tá bom? Ok? Então é só fazer os cálculos, porque a distância entre dois pontos é coisa conhecida na geometria analítica. Então a distância entre o ponto P e o ponto F1. Aí aquela historinha da raiz quadrada, né? Distância entre dois pontos. É a raiz quadrada da diferença entre as abscissas dos pontos, ó. Ó a abscissa dos pontos. Tá? É o ponto P e o ponto F1. Tá vendo aqui o ponteiro? Então, uma abscissa menos a outra abscissa ao quadrado. E depois a mesma coisa com as ordenadas. Uma ordenada menos a outra ordenada ao quadrado. Abscissa menos abscissa ao quadrado, mais ordenada menos ordenada ao quadrado. Aí a distância entre P e F1. A distância entre P e F2, eu posso fazer a mesma coisa, mas não precisa. Mas não precisa, porque é só pegar aqui, já que o segmento é horizontal, você está vendo no desenho? Já que ele é horizontal, então é só fazer 2 menos 1, ó, porque daqui até aqui é o que vai do 1 até o 2. Então, claramente eu posso escrever 1. Tá bom? Tá aí. 1. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Aqui menos com menos vai dar mais. Vai ficar 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado. Menos com menos mais. 2 mais 2, 4. Então, dentro vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aí é o quê? 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9, 25. Cuja raiz é 5. E aqui vai ficando 1, ó. Ficando 1, tá? 5 mais 1, 6. Então, a medida do eixo maior é igual a 6. Circula, porque nós fizemos a letra A. Vamos para frente? Letra B. Ele quer a distância focal de E, né? Da elipse. Ué, é só fazer a distância entre esses dois pontos, né? Eu tenho um foco com as suas coordenadas. Eu tenho outro foco com as suas coordenadas. Distância focal é a distância entre eles. Tá? Então, é o dF1 e F2, distância entre F1 e F2 na linguagem da geometria analítica. Aí chama raiz quadrada, tá? Só nos focos. Vou fazer o quê? Abscissa de um menos abscissa do outro ao quadrado. Ordenada de um menos ordenada do outro ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar menos 4, isso aqui também vai dar menos 4. Então fica assim. Só que, como está ao quadrado, eu posso escrever assim. Tá? Esse menos vai para o espaço. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, o cara pode escrever 16 mais 16, raiz de 32, aí depois fatora, tá? Fica 2 e tal, aquela história toda. Mas se você for mais assim, você escreve assim, ó. Porque uma coisa somada com ela é 2 vezes ela. Aí o 4 ao quadrado sai, fica 4 raiz de 2. Destaca a sua resposta, 4 raiz de 2. Então, distância entre dois pontos, apliquei a fórmula, tem nada demais, deu 4 raiz de 2. O que eu já sei até o momento? Eu já sei a medida do eixo maior, que eu usei a propriedade dos pontos da elipse. Tá? E eu sei também a distância focal, que eu simplesmente fiz distância entre dois pontos. Vamos para a letra C. Aqui está ela. Agora, eu quero a medida do eixo menor. O eixo menor estaria aqui, ó.
é aquele que é perpendicular ao eixo maior pelo centro da elipse. Só que do jeito que o desenho está aí, é sujeito a ficar bem confuso. Então, o que eu vou fazer? Apanha, vou pegar esse desenho e vou colocar assim mais reto para você, tá? Aí você vai dizer, ah, mas ele está pequenininho, podia aumentar. Coloca uma lupa, aí vai ficar assim, tá? Então é a mesma, tá? Eu só dei uma ampliada para ficar mais fácil da gente executar os nossos cálculos. Vamos colocar aquilo que nós já sabemos, tá? Sabemos que o eixo maior é 6, tá? E aqui eu coloquei uma linha verde, que é o que eu quero, a medida do eixo menor, tá? Então, quando eu tenho o eixo maior, é aquele que contém os focos. O eixo menor é perpendicular a ele aqui pelo centro da elipse, tá? Isto feito, coloquei também os focos, F1, F2. Já calculei que a distância entre os focos é 4 raiz de 2, distância focal, eixo maior, ok? Eu quero essa linha verde aqui, ó. Tá bom? O que eu vou fazer? Vejamos. Acompanhe. Vamos pegar esse ponto aqui, que é um ponto da elipse. Tá vendo o meu ponteiro? Se eu vier daqui até aqui, tá? Se eu pegar essa medida e somar com essa, isso é constante. Propriedade dos pontos da elipse. Isso é igual ao eixo maior. Tá? A distância de qualquer ponto da elipse até um foco, mais a distância deste ponto até outro foco, sempre será igual ao eixo maior. Então, isso, mais isso é 6. Mas isso aqui, essas coisas são iguais, ó. As coisas são iguais aqui, a simetria. Então, é 3 para cá e 3 para lá. Por isso que eu vou marcar e vou lembrar. Propriedade dos pontos da elipse. Agora, farei o seguinte. Vou chamar esse pedacinho aqui de B, tá? Porque anteriormente a gente falou assim que o eixo menor a gente chamava de 2B. Então, esse pedacinho aqui eu vou chamar de B, tá? Vou chamar aqui de B. Aqui é 2 raiz de 2, que é a metade da distância focal, tá? Esses dois triângulos aqui eles são congruentes, então aqui é 2 raiz de 2, é a metade de 4 raiz de 2. E agora eu estou trazendo tudo para este triângulo, tá? Mas não perca, tá? O foco. O que você quer calcular é a medida do eixo menor. É 2B. B para cima, B para baixo. Até registrei aqui para não esquecermos disso. Tá bom? Agora vamos olhar para esse triângulo. Tá? Esse triângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Esse triângulo é retângulo. E ele contém os principais elementos da elipse. Ele contém o semi-eixo menor, o semi-eixo focal. Lembrar que a palavra semi quer dizer metade. Tá? Então, o semi-eixo menor, o semi-eixo focal. E isso aqui que é o semi-eixo maior. É o que nós chamamos lá atrás de ABC. É o ABC da elipse, que contém os elementos fundamentais da elipse. Propriedade dos elementos da elipse. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras aqui, nesse meu desenho. B ao quadrado, mais 2 raiz de 2 ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? E aí, então, eu vou observar que isso aqui vai dar 8, porque 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, 4 vezes 2, 8. E aqui é 9. Aí, quando esse 8 passar para lá, o b ao quadrado vai ser 1. Se fosse uma equação aí sem nenhum contexto, o b seria mais ou menos 1. Mas como aqui a gente tem um contexto, tá? Ele é a medida de um segmento, o b vai ser 1. Então, aqui é 1, aqui também vai ser 1, por isso que a medida do eixo menor vai ser 2. Então, agora nós já temos algumas coisas. Nós já temos o eixo maior, 6. A distância focal, tá? 4 raiz de 2. E o eixo menor, 2. Nesse exercício, conforme eu havia prometido, nós estamos usando toda a teoria. Propriedade dos pontos da elipse, propriedade dos elementos da elipse. E agora eu vou trazer a letra D para finalizar o exercício e também a aula, tá? Um conceito que nós ainda não falamos, mas falaremos na letra D.
bom? Está aqui a resposta e aí está a letra D. Eu quero saber a excentricidade da elipse. Tá? Nossa, ela é uma pessoa excêntrica, né? A excentricidade de uma elipse. O que é isso, hein, professor? Eu vou colocar o meu desenho aqui novamente com dois elementos assim importantes. O eixo maior e a distância focal. Tá? Olha, uma coisa que pode acontecer com a elipse é a distância entre os focos. Tá? Os focos podem estar mais afastados, podem estar mais próximos. Tá bom? E para você, quando você trabalha com isso, é que entra o conceito da excentricidade da elipse. Você vai medir a razão entre a distância entre os focos em relação ao eixo maior. Tá? A razão entre a distância entre os focos, que é o eixo focal, e o eixo maior, tá? É isso que nós chamamos de excentricidade. Vamos usar essa letra para representar a excentricidade. E aqui está o que eu disse. A excentricidade de uma elipse é a razão entre a medida do eixo focal, que é a distância entre os focos, tá? Pela medida do eixo maior. Você vai comparar o eixo focal com o eixo maior. Ok? Simples isso. Isso aqui sabemos que é 4 raiz de 2, está aqui. Isso aqui sabemos que é 6, está aqui. Podemos simplificar o 4 com 6, ambos dividem por 2, aqui fica 2, aqui fica 3, aí vai dar 2 raiz de 2 sobre 3. Aí eu coloquei aqui bem destacadinho, tá? Então a excentricidade não tem nada demais. A gente vai explorar isso depois sobre outros aspectos. Nada mais é do que esta razão, ok? Meus amigos, não temos tempo para mais nada. Nesse momento, eu dou por encerrados os nossos trabalhos. Na próxima aula, eu vou continuar com esse assunto da elipse, tá? E a gente vai caminhando até chegar ao grande momento, que é a prova A5. Tá chegando, hein? Um abraço!